Olá, você está no Vivendo e Aprendendo, o podcast da Sociedade Iota. Nesse episódio, vamos explorar alguns dos pilares que orientam a nossa busca pela plenitude na terceira idade, ou melhor, em qualquer idade. É com imenso prazer que nós recebemos uma mineira capixaba, né, se é que eu posso falar assim, é isso mesmo, natural de Pedro Leopoldo, chamada Maria Elzira de Souza Santos, mas que ninguém conhece ela assim. Ela é mais conhecida como a Tia Zirinha, porque em 1981, aos 41 anos de idade, ela criou uma marca que se tornou um grande sucesso, a Tia Zirinha Turismo. E é assim que todos a conhecem, pois ela vem realizando há mais de 40 anos os sonhos de muita gente de fazer viagens pelo mundo. Se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é uma frase do Walt Disney, né, que direciona um pouco, mesmo ainda sem ela conhecer essa frase, ela diz que direciona um pouco o jeito dela de viver e trabalhar. Quando ela iniciou a trajetória, ainda não conhecia a famosa frase do Walt Disney, né? Mas transformou na sua forma de vida. Para começar, eu gostaria de fazer uma provocação aqui e vou pedir para colocar um vídeo para a gente depois conversar sobre ele rapidamente. Bom, finalmente saiu o bendito jantar. Aí quando estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim: você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: não, eu nunca fui, não. Ela disse: foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse: não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim: esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse: ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse: foi. Aí eu por dentro disse: essa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado que eu já... Eu estou desgraçado que eu não fui. Só para provocar aqui o início da nossa conversa, eu gostaria também de... como no nosso canal a gente trata de muitos assuntos, como sucessão familiar, legado, ou seja, que é esse legado que é construído e que pode ser passado para gerações seguintes. Nós trouxemos também a Juliana Santos de Magalhães, que também teve seu nome alterado. Hoje, como ela fala, é Juliana Tia Zirinha, como sobrenome. Que em 1990 abriu mão da sua própria carreira para ascender junto com a mãe, Zirinha, no crescimento da empresa familiar Tia Zirinha Turismo. Tá? Atualmente, Juliana atua como diretora executiva da empresa, dando continuidade ao sucesso de mais de 40 anos neste mercado. E parece que as coisas não param por aí, né? Porque quando a gente foi visitá-las, encontrou lá a Yasmin Santos de Cavalcante, que logo vai incorporar a Tia Zirinha no sobrenome também. Isso. Bom, temas como sucessão familiar, saúde e longevidade, colaborar com a realização dos sonhos de outras pessoas, eu acho que vão estar presentes aqui neste podcast. Então, acompanha com a gente. E eu queria começar, Tia Zirinha e Juliana, apesar da minha admiração e respeito pelo imortal Ariano Suassuna, eu vou discordar dele nesse aspecto. Ele fala que o mundo se divide entre quem já foi a Disney e quem não foi a Disney. E ele vê isso como uma coisa, assim, negativa, né? Jocosa, né? Jocosa. Mas eu digo o seguinte: depois que eu fui a Disney, a gente parece que fica meio que viciado em a Disney, né?
ali tem um ambiente de sonho, de prazer de você estar lá, e ali você vê o mundo todo indo para lá. E eu fui 3 vezes já para Disney. Tá vendo? Levei meus filhos, né? A gente realiza nos filhos muitas vezes as coisas que a gente não teve na vida, né? Eu fui sair do Brasil, eu acho que com 30 e tantos anos pela primeira vez, quase 40, e de lá para cá a gente tem viajado bastante. Bom, sejam muito bem-vindas, e a gente gostaria de ouvir um pouco do início dessa história de vocês. Como começou, tia Zirinha? Olha, começou de uma maneira muito simples. Eu tinha uma cunhada que até já faleceu, e ela morava em Viçosa, em Minas Gerais. E ela estava em visita aqui, ela tinha vindo passar as férias, eu era casada com o irmão dela. Ela falou assim: Zirinha, eu fiz uma viagem para a Cidade da Criança, que era um destino novo aqui no Espírito Santo. Porque o que é a Cidade da Criança? Era um destino que você tinha shopping center, que aqui não tinha, show de golfinhos em Santos, play center, que mais que tinha? Simba Safari. Então, era um negócio diferente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pensei, aí voltei a falar com ela. Isso era julho. Voltei a falar com ela, ela falou assim: você tem que procurar fulano e fulano. Me deu o nome da pessoa de São Paulo, que até hoje nos atende, que é a Sônia Morato. E a Sônia me disse que eu tinha que procurar a Transbrasil aqui em Vitória. E quem me atendeu aqui em Vitória foi o José Salles Filho, que todo mundo conhece, que ele já ocupou cargos muito importantes no setor de turismo. E ele foi na minha casa. E as coisas começaram lá em casa. Aí ele falou assim: mas a gente precisa de um nome. E precisa de ter uma agência por trás para você poder anunciar. Um CNPJ. Né? Aí ele falou assim: um nome. Aí eu falei assim: então podia ser Tia Zirinha. Por quê? Eu sou Zirinha porque meu nome é Maria Elzira. Mas tem um detalhe. Quando eu nasci, a minha mãe tinha perdido uma filha há uns 2 anos que chamava Maria Elzira. Aí ela repetiu o nome. Então, na minha família, eu sempre fui Zirinha. Quando falava Maria Elzira, era outra. Entendeu? Então, esse nome Zirinha era muito forte na minha família. Aí, pronto, ele batizou de Tia Zirinha. Nós fomos pela Biotour, que era uma empresa muito forte na época. E aí a gente começou. Deu tudo certo, foi um sucesso. A gente fechou os lugares todos que a gente tinha. Levei 81 aos 41 anos. Aos 41 anos. Aí, Juliana foi, Marcela, Luiz Fernando. Só não foi a minha filha mais velha, a Júnia, que preferiu fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Aí, quando eu cheguei em Vitória, que eu desci do avião e que eu vi todo mundo receber os filhos, deu tudo certo, eu falei: é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero continuar nesse ramo. E aí nasceu a Tia Zirinha. Tia Zirinha, e como é que, assim, aos 41 anos, tendo sido uma dona de casa, o que foi essa virada de... Pois é, até hoje eu me pergunto. Eu sempre fui, assim, bem ousada. Eu tinha disposição, tinha coragem. Eu tinha em casa uma pequena confecção, que eu sempre gostei muito do setor. Mas eu não crescia naquilo, porque eu não era aquilo que eu queria fazer. Eu não ia para frente com aquilo. Aí, quando apareceu essa oportunidade, e que eu fui, cheguei lá, vi, fiz, gostei, e falei: não, é isso que eu quero fazer. Que bacana. E aí começamos. Aí, em outubro do mesmo ano, eu levei o 2º grupo para a Tia Zirinha. Aí falei assim: em julho do ano que vem, eu vou levar o 1º grupo para a Disney. E aí eu levei. É isso aí. Bacana. Foi assim que nasceu. Pena que o Ariano Suassuna não foi nesse grupo. Pois ele eu podia ter levado. Isso com outra mentalidade. Eu fico imaginando assim, o que leva, né, uma pessoa a fazer essa transformação de vida aos 41 anos, né,
Então, dá para começar aos 41 para frente, né? Porque Dá. muita gente aos 41 já está pensando, não, daqui a 10, 15 anos eu tô me aposentando. E você estava começando um novo E projeto. eu sempre me mirei, sabe em quem? Roberto Marinho, que ele fundou a Rede Globo com 60 anos. Olha só. E deu no que deu, né? Pois é. Minha mãe, Então, quando minha mãe fez 80 anos, eu fiz uma festa para ela. E aí eu fiz uma apresentação. E eu falava que era, tipo, Moisés tinha começado a parte mais relevante da vida dele com 80, né? Isso mesmo. Né? É então, isso mesmo. Tipo, que ela ainda tinha todo Um tempo. para fazer coisas que podiam transformar a vida de muitas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que a idade não pode ser limite, a não ser que a pessoa seja incapaz. Mas se ela tiver com a cabeça boa, ela pode continuar tranquilamente. É isso aí. E, Juliana, quando você entrou exatamente nesse processo? Porque, pelo que eu pesquisei, você é formada em economia, né, já devia estar trabalhando na área. E quando você foi mordida por essa mosquinha da viagem? Olha, para ser sincero, eu acho que eu fui mordida desde o primeiro momento. Porque quando começou esse movimento, que o José Salles foi lá em casa e que começou a fazer isso, eu estava começando a fazer a faculdade, mas ficava do lado de mamãe, acompanhando, vendo. Eu gostava desse movimento. Então, eu fui com mamãe. O primeiro grupo a gente vendeu indo de casa em casa, na casa dos amigos à noite, apresentando e vendendo. E eu participei disso porque era uma coisa que me atraía. E aí, formei, né? Durante a minha formação, eu estagiei na antiga CST, né? E gostava da minha área, gostava do que eu fazia, mas assim, eu estava sempre de olho, né? Aí formei, fui trabalhar na Ferriaço. E um dia, aí mamãe já tinham passado 9 anos, né? E ela já estava com mais grupos, porque no início a gente fazia um grupo para Disney em janeiro, um grupo para Disney em julho e pulverizava a cidade da criança ao longo do ano. Foi virando um negócio com o tempo. Foi, né? Exatamente. E outra coisa, as coisas foram mudando no mundo e no Brasil também. As pessoas começaram a ter interesse, a descobrirem que podiam viajar. Então, tudo era muito novo. Esse movimento das tias, como mamãe foi tiazirinha, era uma coisa nova que estava surgindo no Brasil naquela época. E muito à frente do tempo, né? Sim, muito à porque frente do só para tempo. vocês terem uma ideia, quando mamãe levou o primeiro grupo para Disney, o Epcot ainda não estava inaugurado. Caramba. Tá? Então, só tinha o Magic Kingdom, só tinha alguns outros parques. Então, nós crescemos junto com tudo isso. Então, as pessoas começaram a entender, a ter o desejo. E aí, eu estava ali, né? Sempre olhando. Aí, eu me lembro um dia, era um domingo, mamãe estava sentada na mesa com as planilhas, né? Planilhas de papel, escrita à mão, controlando quem tinha seguro, quem não tinha seguro. Isso era junho. Não era Excel ainda, não. Nada né? disso. Era ali na mão mesmo. Era junho de 1990. E eu acredito que essa cabecinha de economista tem agregado bastante no muito, processo de organização do negócio. Muito mesmo. Né? É uma coisa que eu digo, eu nunca precisei de ensinar nada, Juliana. Ela Ela chegou, colaborar. ela foi pegando, fazendo e ficou. Gostava, né? Aí eu falei, mãe, eu vou vir trabalhar com você. Ela falou, mas você tá louca? Foi assim que ela falou, eu não tenho nada para te oferecer. Eu falei, mas a gente vai crescer juntas. Legal. E aí, foi. Eu acho que eu queria fazer uma correção da senhora. Eu acho que a senhora ensinou muito vendo a senhora fazer as coisas. Ah, sim. Eu acredito, sim. Talvez a senhora não sentou de sentar, deixa eu te ensinar. Exatamente. Né? Mas eu acho que ela a vida inteira Ela ficou observando, vendo. né? Tanto que ela faz as coisas até hoje. Eu vejo coisas que a gente fazia desde o início e que continua até hoje. O mesmo sistema. O mesmo E a sistema. Juliana Fundamentos. é 1, 2, 3 ou 4? 2. A 2. Quando eu fui trabalhar com a mamãe, os outros todos já tinham passado por lá. Ah, Aí eu falei, então agora eu vou. agora é minha vez. Né? Ela que foi, ela tinha um emprego bom, ela conversou lá com o marido e tudo, e ele deu a maior força, Sim, que legal. sabe? Para ela poder ir. E aí ele fala que ele foi enganado, porque eu disse a ele, eu vou trabalhar na agência, eu vou ajudar a estruturar, nós vamos crescer, mas eu não vou viajar
nas temporadas, né? Isso era junho. Em julho eu estava lá na Disney com o grupo, feliz da vida. Porque antes de eu ir para trabalhar efetivamente, todos os períodos de férias que eu tive, eu estava junto. Eu já acompanhava os grupos, eu já estava envolvida, eu gostava. Eu falava, gente, eu não quero continuar trabalhando onde eu estou. Eu gosto, mas não é isso que eu quero para minha vida. E eu amo o que eu faço até hoje e pretendo continuar trabalhando por muitos anos. Aqui na Sociedade Iota, a gente tem esse propósito de impactar a vida de pessoas. Uhum. E quando você impacta a vida de pessoas, você vai além do seu sua própria realização, né? E eu acho que o trabalho de vocês com o turismo vai muito nessa linha também. Vai. É um sonho você ir para Disney, para um jovem. E eu digo assim, para um jovem, eu fui levar os meus filhos e me apaixonei. Pois é. Voltei mais 2 vezes. Então, faz uma diferença, né, esse tipo de trabalho, quando você está realmente realizando sonhos. Uhum. E vocês viraram referência no Espírito Santo. A gente tem uma família que ela é muito conceitual para nós. Porque os filhos caçulas, a menina tinha 9 anos e ele tinha 11. Eles tinham acabado de ganhar uma irmã. E a mãe estava muito lá, assim, e o pai resolveu mandar os 2 para Disney, mas falou assim, só vai com você porque tem que dormir no seu quarto. Porque tinha um detalhe, não ia menor de 12 anos desacompanhado. Não levava. É. E um tinha 9, outro tinha 11. Eu levei para dormir no meu quarto. E eles são nossos clientes até hoje. São apaixonados pela Disney. Olha só, que bacana. E assim, a gente termina realizando nossos sonhos, né? Depois, não fazia parte da minha realidade viajar para fora. Né? Não fazia. Isso. Só que meu filho, eu tenho foto com ele mergulhando no Caribe. Com 3 anos de idade. Pois é. 3 anos de idade, ele com a boiazinha, a lancha lá fora, a gente mergulhando e tal. Então, a gente vai realizando depois. Depois. E depois que a gente começa a ver, eu aprendi, Tia Zirinha e Juliana, que viajar, como tudo na vida, é uma arte. Que você aprende a fazer. Então, eu quebrei muitas limitações, achando que era caro, que eu não tinha tempo. Você consegue viajar muito se você aprende os caminhos. E a assessoria de uma agência qualificada, né, que aprendeu todos esses caminhos, é sempre um grande diferencial para quem gosta de viajar. Né? E é interessante que eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Né? E eu morei em Miami 6 anos. Ai, que beleza. Adoro Miami. Então, estava pertinho da Disney, né? Aí a gente começou a ir na Disney. Lá na Flórida, se você é residente, você tem código de comprar um passe anual. Isso. Aí eu acabei comprando uma casa em Orlando, para poder ir. Eu tinha 2 filhos pequenos, né? Estavam bem pequenos. E você pensa que você vai enjoar de ir, não enjoa. Eu conheço muita gente aqui de Vitória, muito médico, que tem casa lá. E que vão regularmente. E às vezes chega um cliente e fala assim, eu estou indo porque eu vou levar os meus filhos, eu não tenho interesse, nunca fez parte assim do meu sonho ir à Disney. E aí eu falo, então a gente conversa na volta. E aí ele volta, igual você, já foi 3 vezes. Desperta, sabe? Eu falo que assim é um lugar mágico. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui. Mas se me chamar para ir lá amanhã, eu vou, eu amo. Eu me emociono todas as vezes que eu entro. Aquele show de fogos, o castelo. Então, é isso. E principalmente quando a gente tem um grupo do nosso lado que está indo pela primeira vez, sabe? Você sentir a emoção deles. Incrível. Isso tem preço. A emoção acontece sempre, mas a primeira vez ela sempre... Nossa. Sempre Não, mais. a primeira vez foi E outra coisa, eu pude avaliar com a continuidade que a minha primeira viagem para a Disney foi maravilhosa. Eu fiquei em hotéis maravilhosos. Era a primeira vez que eu estava indo, então eu não podia julgar se aquele era muito bom, se aquele era médio. Eu sei que tudo funcionou muito bem. E nós não usamos mais, nós fizemos. Era assim, Miami, Orlando, e nós fizemos um cruzeiro no Caribe.
Sabe? Olha que ousadia. Primeira vez com um monte de... Combinado? Combinado. Olha que bacana. É. Olha que experiência maravilhosa. Foi. Né? Mas esse aí, quando chegou lá no Caribe, eu tremia de medo. Eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô com esse monte de gente aqui. Mas deu tudo certo. Aí depois, com a continuidade, eu pude avaliar melhor que a minha primeira viagem tinha sido realmente maravilhosa. E o americano, ele sabe, ele é bom em serviço, né? Ele sabe criar esse sonho, sabe vender a experiência muito bem. Not to know. Exatamente. Eu costumo ir pelo menos uma vez por ano aos Estados Unidos. Ah, que maravilha. Eu estava falando até outro dia, eu não gosto de shopping, de ficar fazendo compra. Mas eu tiro uma semana por ano, vou fazer compras. Vai eu lá passo pra uma isso. semana fazendo compra e aproveitando aquele... né, aquele o entorno, né? Ambience. Porque é muito bacana. Sim. Né? Muito. Aí é bem prazeroso. E nessa época que o dólar ficou igual, vocês não têm noção que loucura que era. É loucura, né? Eles começaram, então, porque antes você não tinha limite na sua bagagem. Eu tinha um grupo de 150, 160 pessoas, e sabe quantas bagagens a gente tinha? 450. Nossa. A Varig mandou um caminhão de carga para buscar a bagagem no aeroporto, no hotel, porque era muita. E aí você trazia 2, 3, cada um trazia 2, 3. Depois eu peguei todas as fases. Bagagem liberada, depois 64 quilos, agora os míseros 23. Esse planejamento inteligente é muito importante. Muito. Né? É aí que a agência entra fazendo toda a diferença, né? Porque traz dicas essenciais para a viagem, reduz aquela preocupação de quem às vezes tem resistência de viajar. A documentação, ela é muito importante, que a pessoa tenha uma assessoria boa para que ele, mesmo que ele queira, e ele já foi muitas vezes e tudo, mas tem um detalhezinho que se passar, ele está com a viagem comprometida. E aí não tem mais o que fazer. Não às tem. Vezes, quando chegou lá, né? Mas eu virei um viajante, quanto mais, eu já fui a Miami esse ano, fui em março, e semana que vem estou indo para um cruzeiro no Mediterrâneo. Nossa, que é maravilhoso beleza. também. Né? E a gente vai para Lisboa, inicialmente, aí pegamos o carro, vamos até Fátima, porque estamos comemorando 25 anos, boda de prata de casado, e casamos no dia da Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Isso. Então estamos indo lá agradecer, vamos dormir no convento, depois vamos para Atenas, aí de Atenas pegamos o cruzeiro, roda lá aquilo tudo, vai para Istambul, enfim, é uma viagem maravilhosa. Passar o mês de julho aí viajando. Passeando. Passeando. Que bom. Coisa boa. Tia Zirinha, estou aqui acompanhando do bastidor essa conversa, me deliciando, aí feliz de reencontrar a Juliana depois de muito tempo. Esse assunto de sucessão, legado, longevidade, esse tema é um pilar da sociedade iota e nos interessamos muito por discutir, conhecer e aprender. A Juliana mencionou numa conversa prévia que a empresa tem 44 anos, não é isso, Juliana? Aí eu fui buscar o que quer dizer isso. Não sei se vocês têm ideia. No Brasil, apenas não chega a isso. Menos de 1% das empresas tem 44 anos. Não sabia. Esse é um número muito relevante. Ultrapassar o primeiro ano em qualquer lugar no mundo é um grande sucesso. Ultrapassar 5 anos é um sucesso maior ainda. Ultrapassar 10 anos, 90% ou mais já ficou para trás. Chegar aos 40 anos e, como diz o americano, encounter, já tem a terceira geração a postos, já com alguns anos de estrada. Como é que se faz isso? Eu acho que, primeiro, né, como a gente falou, com muita dedicação, com muito amor ao trabalho, né, e buscando sempre melhorar, né, aprender mais, trazer o que for melhor para o nosso trabalho, mas é a dedicação, é gostar do que você faz todos os dias. Eu acordo feliz para trabalhar todos os dias porque eu amo o que eu faço.
e já avisei para minha equipe que elas vão me aguentar pelo menos até os 90. Eu vou ao escritório, eu vou trabalhar, eu gosto. E isso faz... o seu trabalho, quando você faz com dedicação, você gosta daquilo, você vai estudando, você vai aprimorando, porque quando nós começamos, a gente vendia exclusivamente grupos para Disney. A gente trabalhava com grupos. E aí depois a gente viu que a gente precisava crescer, expandir, porque qualquer fator importante no mundo, uma gripe, uma guerra, cabia muito em cima do nosso negócio. Então, a gente tinha que dividir, tinha que abrir os nossos horizontes. Então, eu tinha que vender muito o Brasil também, caso eu não pudesse vender o exterior. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar, né? Tudo era novo para a gente. Nós fomos aprendendo e a coisa foi crescendo. E a gente também tem, assim, uma identidade de trabalho que é sempre fazer o melhor. Os nossos grupos sempre ficaram nos melhores hotéis, com o pacote todo incluído. E então, a gente foi se especializando, depois que a gente saiu dessa fase só de grupos, em viagens exclusivas, em viagens de luxo. Aquela viagem que o passageiro chega, ele senta... Sob encomenda, não é pacote de prateleira. Exatamente. A gente vende muito pouco isso. Então, não que a gente despreze. Eu vendo tudo que... Mas a gente abriu esse nicho dentro da nossa agência. Então, o cliente chega, a gente tem que estar pronto para ouvir, né? Entender o que ele quer. E aí, a gente vai apresentar para ele o que é viável dentro daquilo que ele quer, dentro do que ele sonhou, do que ele planejou. E também, eu falo muito que, por mais que a gente se especialize numa viagem de luxo, a gente atende a todo tipo de cliente. Então, eu posso fazer uma mesma viagem para o mesmo destino com 3 orçamentos, né? Um orçamento médio, grande, médio e muito caro. E é isso, é gostar do que faz, é se dedicar, é estudar, é aprender, formar a sua equipe pensando como você, né? Nossa equipe hoje, a gente só tem um funcionário que é o administrativo, que é homem, e comemora essa semana 27 anos de casa. Olha, e todas as pessoas de vendas e a auxiliar deles é um ambiente feminino. E tem que ter essa identidade com a gente, né? Entender como que a gente atende o cliente, a especificidade do detalhe. E eu acho que é isso que fez o nosso sucesso, né? E que a gente foi crescendo. Eu quero pegar uma palavra que a senhora falou, muito marcante. Logo, o Fábio perguntou, o que aconteceu que aos 41 anos a senhora virou a chave? Só usou uma palavra muito interessante que é ousadia. Eu quero conectar na sequência com a fala da Juliana. O que significava 44 anos atrás uma mulher casada com 4 filhos na faixa de... Você tinha quanto? Luiz Fernando tinha 15. 15, 16, 17, 18. Imagina que confusão que era botar para a escola roupa, sapato, comida, casa arrumada. Eu sempre tive muita determinação assim, das coisas. Por exemplo, eu falo que todo ano eu fazia uma pequena excursão para Pedro Leopoldo. Terra de origem. Porque eu ia para a casa dos meus pais, eles ficavam ansiosos com a chegada das férias. Aí eu levava a empregada, as 4 crianças, então tinha que ver passagem, se era de ônibus ou se era de avião. Tudo, quem organizava tudo era eu, não era meu ex-marido. Era eu que organizava. Então, eu falei que eu comecei a fazer grupos com a família. Então, juntando as falas, né? Ousadia, mulher casada, 4 filhos, numa idade muito conflituosa. Muito. Se movimentar espontaneamente para virar a vida, como o Fábio usou, de dar um cavalo de pau. Teve uma ousadia e passam-se muitos anos, entra um processo, entre aspas, de sucessão familiar, que a Juliana começa a assumir o poder. Eu queria ouvir a senhora falar mais sobre isso, porque é conhecido em qualquer lugar do mundo, no Espírito Santo, no Brasil, no mundo, que existem, você abre aí os jornais e revistas da área econômica, conflitos dessa natureza, grande parte. Alguns chegam a extremos de
conflitos, brigas, rupturas familiares, casos até de violência de todo tipo, primeira página de jornal, às vezes página policial. Esse processo interessa muito para nós, é conhecer como foi transitar para a Juliana e depois para a Juliana, como está sendo transitar para a Yasmin. É uma coisa que veio acontecendo mais ou menos naturalmente, porque eu nunca fui aquela pessoa que queria só eu que ia determinar como que seria. Aí, Juliana veio, porque a empresa, o turismo, não é uma coisa para você deixar de herança para filhos. Por quê? Você não tem uma fábrica, você não tem prateleira, você não tem produto nenhum. Isso só tem o trabalho. Entendeu? O computador compra uma sala compra nova, e pronto. Agora, tem um nome. Tem um nome. nome. Então, e por isso é que eu não tive dificuldade nenhuma, porque eu disse muito para os outros filhos. É uma coisa natural que a empresa Tia Zirinha Turismo fique com Juliana na gestão, porque é ela que sabe como é que faz. Ela que sabe. Os outros não trabalharam. Eu tenho um filho que foi durante muitos anos guia. Tenho uma outra filha, Marcela, que trabalhou muitos anos lá, mas nenhum tinha esse perfil de Juliana. Então, ela ficou desde o princípio, desde que ela entrou, que tem 30 anos, né? Tem 35. 35, vai daí. 35, é só uma vida, né? Então, isso não teve conflito nenhum por causa disso. Não porque eu deixei muito claro isso. Não é uma loja, não é uma fábrica que você tem um produto, que você tem um estoque, você tem bem, você tem... serviço, a única coisa que você tinha era a sala. A sala e telefone. É o trabalho, todo dia. É só o trabalho. Houve um conceder o poder de forma natural. Natural. Foi mais do que um processo formal de sucessão, pelo que eu observo, era, primeiro, o entusiasmo da Tia Zirinha contagiou a Juliana. Exatamente. Né? Ela ficou... E ela se posicionou de uma forma clara com os filhos. Assumiu o comando, houve uma concessão do poder de forma tranquila. Tranquila. A Juliana, por sua vez, assumiu o bastão do comando sem problema. Sem sobrecarga. Sem. E como que está... Aí mudando o foco agora para a Juliana. Como está sendo isso, essa passagem de bastão que vai acontecer em algum momento para sua filha Yasmin? Olha, para mim, primeiro foi uma alegria quando ela resolveu vir. Olha. Né? Porque o Bruno já tinha vindo trabalhar uma época conosco, mas ele é engenheiro e não é uma pessoa de ficar quieto ali, né? Yasmin já tinha vindo umas 2 vezes, mas ela é formada em letras, ela já tinha tido outras oportunidades fora. Então, quando chegou a pandemia, e que no final da pandemia, inclusive, eu falei, filha, primeiro que a gente estava com pouco funcionário, né? Aí eu falei, filha, eu preciso de alguém, mas eu preciso de alguém do meu lado para ir junto comigo. Naquela época, eu achava até que eu já estava ficando meio velha. Hoje eu já não acho mais, não. Eu falei, vem, eu preciso de alguém para fazer igual a sua avó fez comigo, né? Para suceder, porque senão a empresa vai terminar aqui, quando eu parar daqui a uns 30 anos. Porque se não tem... Quem vai seguir com esse legado? A gente tem que ter alguém da família. E ela ficou, acho que um pouco resistente, mas ela gostava, né? Ela sempre gostou do trabalho. Não sei se ela tinha, medo de trabalhar comigo, apesar de a gente ter uma relação maravilhosa. E ela veio. E está sendo uma coisa, assim, muito natural. Ela está pegando, né? Primeiro tem que entrar... Aprendendo. Exatamente. Tanto que agora os grupos de Disney já não são tão grandes. Ela já está assumindo e ela que está indo com os outros Conhece guias. Lá no chão Tudo. do aeroporto. Ela isso. Conhece no nível da tarefa. Exatamente. Né? E tem um diferencial muito grande, porque como ela formou em letras de inglês... Sim. A gente fica despreocupada dela ir, entendeu? Porque ela domina muito bem a língua. Isso. Então, não é um inglês de viagem, não. Ela fala muito bem, ela domina muito bem. Então, ela tá já do meu lado, né? Ela tá ali fisicamente do meu lado, mas eu sinto que ela já pegou
E eu falo, filha, é isso. Vai assumindo a cadeira Vai tal assumindo. qual foi com vocês duas. Exatamente. É do ladinho, Vai. porque nós temos uma sala. Vocês conhecem lá, Eles Tia Zirinha? foram lá. Ah, É, eles tiveram. foram. Você vê que tem uma salinha lá que era assim, Juliana e eu. Eu era na mesa dela, mas ela sempre foi muito generosa. Nessa mesa que eu ficava, onde ela fica, o ar vinha muito em cima de mim e eu ficava incomodada. Aí eu falei assim, você troca comigo? Aí ela trocou. Sempre cedendo. Então, eu fiquei ali, nós duas, e aos poucos eu vou saindo e Yasmin foi entrando. Yasmin hoje está na cadeira da avó. É. E eu fico muito feliz com isso, porque aí eu me sinto mais tranquila, que quando chegar esse momento que eu for diminuir, eu sei que eu tenho tem ela alguém ali. de confiança que Tem. domina o processo, está Isso. comprada com a ideia. A equipe, como eu falei, eu tive que renovar a equipe de vendas. Eu tenho só uma funcionária, só uma, mas que é das antigas. Eu acho que ela tem 18 anos de casa, alguma coisa assim. As outras saíram na pandemia porque o marido passou num concurso e foi embora daqui, mas era funcionário de 20 anos de casa. Então, a gente tem isso. É um ambiente bom de trabalho. Preserva a cultura, preserva o Então, conhecimento, o clientes. funcionário fica. Essa semana, quando o Davidson falou, estou fazendo 27 anos de casa, eu falei, meu Deus, é meu filho. Eu chamo ele de meu filho. Né? Yasmin tem 29 e ele tem 27 de casa. É o filho que entrou ali, um menino de 18 anos. Então, é um ambiente muito bom. Todo mundo muito comprometido. E eu já senti que Yasmin agora veio para ficar, né? Ela está conosco desde, assim, efetivamente agora desde 2022 e ela vai levar. Como a gente Fábio, vou abrir para você que eu tenho mais uma dúzia de perguntas. Do podcast do Márcio. Da sucessão familiar. A gente fez um podcast de sucessão familiar com um advogado que é especialista nisso. E ele falava que existe uma grande diferença entre herdeiro e sucessor. Né? Ah, muito. Herdeiro vai pela lei, tem direito. Sim, exatamente. Que a senhora falou, é que eu falei. Vocês vão herdar cadeira, computador e uma sala. É uma sala. Agora, a bandeira da empresa, do serviço, aí é que da é marca, o problema. Exato. Então, eu sempre fui muito focada com isso. Bem sabe? legal. O Fábio, vou abrir para você que eu ainda tenho uma dúzia de perguntas. Não, vai. Então, vamos lá. Tia Zirinha, a senhora começou essa atividade há muitos anos. Na idade da senhora, como o Ricardo falou mais cedo, muitos já se recolheram, se retiraram da linha de frente e trazem a expressão do tipo, estou descansando, estou curtindo a vida. Eu tomei a decisão que eu quero seguir por muitos anos. No caso da senhora, a senhora moderou o ritmo, mas a senhora está presente na atividade. O que move a senhora nessa fase da vida? A Juliana já assumiu o negócio, a Yasmin já está tomando as rédeas. O que mantém a senhora conectada com o negócio na vida diária, ainda que não intensamente? Qual é essa força, que energia que a senhora tem para estar na ativa ainda? Olha, eu falo que eu gosto muito da minha vida, do meu modus vivendi no momento. Eu participo de tudo, Juliana, a gente troca ideia das coisas importantes, porque hoje, com a facilidade, né, de comunicação, então o que me move é essa esperança de ver isso crescer, de continuar, de ver a Juliana cada vez mais, Yasmin entrando. Isso me move. Eu sou, todos os dias, a gente fala pelo telefone, de conversa. A senhora faz o papel de conselheira, então. Exatamente. Conselho de administração. Mamãe, o que a senhora acha disso e disso? Aí eu falei assim, quer ajuda? Não quer ajuda? Entendeu? Isso existe diariamente. Em coisas importantes, que tem coisas corriqueiras que a gente não vai ficar falando. Mas quando é uma coisa importante, eu estou sempre presente. Então, o papel da mentora, da conselheira... Isso, continua. E da parte da Juliana não tem nenhuma sensibilidade no sentido da mamãe está fora, a mamãe está... Não. De jeito nenhum. A cabeça está muito boa, né, gente? Ela não assim, tem. Eu não sinto isso. Não. É de outros tempos. Não, ela é super atual, né? O que tirou a mamãe um pouco mais... Não, tirou da circulação, né? Foi a pandemia.
Porque até Ameaça. a pandemia, ela ia ao escritório regularmente. Aí, com a pandemia, nosso escritório ficou fechado por 2 anos. No primeiro mês eu dei férias para todo mundo, achando que no mês seguinte, Era né? uma gripe. Aí no mês seguinte minha contadora ligou e falou: ó, vamos tomar outra. Aí o que eu fiz? Eu chamei todo mundo na agência, contratei um V1 para cada uma pegou sua cadeira, seu computador. O V1 que explica que muita gente. Tem muita gente que assiste esse podcast via vídeo na mídia social, que é do Amazonas, lá do México. O V1 é o nosso Uber de luxo, né? É uma empresa local, aqui do local. Depois a gente vai fazer contato lá com o patrocínio. Para patrocinar. Isso aí. Isso. Então, e aí cada um foi para sua casa, e eu chamei o rapaz da informática, porque nem todo mundo tinha uma internet boa em casa, um Wi-Fi bom. Então, ele foi lá, ligou os cabos. E aí eu falei, gente, então vamos começar assim? Aí, no início, era aquele negócio que ficava todo mundo o dia inteiro esperando para ver o que ia acontecer. Aí, depois, a gente começou. De manhã, uma vai me reportar, de tarde vai ser a outra, até para liberar, já que estava em casa, não ficar todo mundo ali naquele plantão. E aí, isso tirou a mamãe de circulação. Da atividade física, mas atividade mental... Não, a mental continua, graças a Deus. Tá, só para encerrar minha parte, Fábio, prometo a última pergunta. Não, vai lá. A senhora falou umas palavras muito interessantes agora, na última fala. É assim, ver a empresa crescer, a Juliana crescer junto. O que a senhora vislumbra para a tia Zirinha para os próximos anos? O que faz a pergunta principal, na verdade, é o que faz a senhora continuar sonhando para o futuro nessa fase da vida? É porque eu vejo muito entusiasmo com Juliana e com a Yasmin também, pegando o ritmo, o sistema. Então, eu sei que a tia Zirinha Turismo vai longe ainda. Que bom. Fábio? E como a senhora vê, a gente fala de que vocês, de alguma maneira, ajudam a que as pessoas realizem seus sonhos, né? A senhora podia contar algumas histórias de que essa realização do sonho impactou a maneira que a senhora faz o seu trabalho? Olha, nós temos tantas histórias que são numerosas, mas sempre tem umas que marcam mais. Uma dessas foi a que eu já citei, desses 2 jovens, um de 9 e outro de 11 anos, que os pais deixaram sobre a minha responsabilidade para dormir. E eles permaneceram nossos clientes até hoje. Essa família vai agora, em julho, fazer um cruzeiro para a Europa, né? Vão fazer o Mediterrâneo também, vão fazer um cruzeiro para comemorar o aniversário de 82 anos do casal, né, que foi lá para pedir. E aí, então, já estão indo os filhos e os netos. Filhos e netos, vão todos. Então, essa família realmente, ela é uma, assim... quando a gente precisa de alguém que a gente fez a diferença. E outra coisa, tem vários casos. Eu tenho um que é muito importante. Uma mãe lá de Vila Velha me procurou e falou assim, eu quero muito mandar minha filha, que as amigas todas estão indo, mas eu não tenho dinheiro para dar ela, que eles levavam, no mínimo, todo mundo $1.000 para compras e para gastos, essas coisas. Eu não tenho. Eu só posso dar para ela $400. Aí ela foi lá em casa com a filha, eu falei com ela assim, pode mandar, que com $400 ela vai fazer o que ela quiser comprar. Isso muito tempo atrás. Muitos anos. No início. Mais de 30. Então, $400 era caro, $1.000 era muito caro. Aí ela falou assim, eu falei, olha, você não vai poder sair comprando todos os bichinhos, todas as coisas que você tem vontade, mas você vai, eu vou te orientar ali o que você pode fazer. Chegou no fim da viagem, quase no fim, ela virou para mim e falou assim, ela estava tomando um sorvete, nunca esqueci disso. Ô tia Zirinha, mas $400 foi muito pouco, né? Eu falei, mas presta atenção. As coisas que você está falando, que o seu dinheiro foi pouco, foi para compras. Porque tudo você teve igual todo mundo. As compras daqui a uns 5 anos, 6 anos, nem existem mais. Exato. Mas a sua lembrança, essa é para sempre.
Então, você teve a viagem dos seus sonhos com $400. Que bom. Então, isso eu nunca esqueci. Ela com a filha lá em casa resolvendo, e a menina falava assim, vai ser muito pouco. Eu falei, vai dar. Você vai, eu vou te orientando. Esse dia ela veio reclamar e eu falei, tá vendo? Essas compras que você está vendo ela fazer, daqui a uns 3, 4 anos já acabou tudo, já ficou velho, já jogou fora. Agora, sua lembrança. E o nosso norte, no nosso trabalho de fazer os grupos, eram grupos muito completos. Passageiro, todo mundo ia ter tudo igual. Todo dia um café da manhã, todo dia uma refeição. Os opcionais, não tinham opcionais, era tudo incluído. Eu entendo que você fala igual, eu entendo por trás dessa palavra igual, é que ninguém vai ter menos que ninguém. Exatamente. A viagem, o padrão de qualidade é garantido igualmente. Para quem levou $400, para quem levou $4.000, porque isso existia. Sempre existiu, né? Uma Sempre pergunta, existiu. Juliana. Hoje em dia, 40 anos atrás era uma realidade. Hoje em dia, com internet, com muito de facilidade que existe, como que vocês continuam tendo esse, digamos, essa procura, né? Porque, digamos, de alguma maneira poderia ser resolvido de outra maneira, né? Isso. As pessoas Isso é poderiam muito aprender importante. a viajar sozinhas, Ou, né? ou entrar na internet, comprar, Isso. etc. Né? A diferença nisso tudo é justamente essa assessoria. Você pode ir lá, compra uma passagem, compra um hotel, reserva. Mas se você tiver um contratempo, com quem que você vai se ver? Não tem. Nós, de vez em quando, recebemos telefonemas de pessoas amigas, conhecidas, que já foram clientes e resolveram comprar tudo sozinha e tiveram um contratempo sério. Juliana teve que entrar para resolver, mesmo sem ter comprado com a gente. Então, isso eu acho que a internet, lógico, facilitou muito e tudo. A pessoa que tem habilidade, que aprendeu, eu falo que tem muitos, aprenderam a fazer as coisas e hoje fazem sozinhos. Eu falei, vocês deram um tchau pra gente. Mas eu falo que é atender com excelência. É atender com excelência, né? Sabe? Então, É como que um seguro, né? De alguma Exatamente. maneira. E outra coisa, falando em seguro, nossas viagens, a gente faz questão que todo passageiro viaja com um bom seguro de viagem. Sim, claro. Nos nossos grupos são $100.000, né? E outra coisa que, além, né, de atender com excelência, essa longevidade do nome, né? Leva também isso. Hoje, eu falo que, assim, a minha maior propaganda hoje é o meu cliente. É o meu cliente. Vira e mexe, alguém me liga e fala assim, eu sou muito amigo de fulano e eu queria viajar, e eu queria fazer uma viagem mais ou menos igual, ou o meu sonho de viajar é esse, mas eu gostaria que você planejasse a minha viagem, porque eu soube que você fez para fulano. Então, a gente tem esse retorno muito grande Qualidade, né? da indicação, sabe? Se tivéssemos num podcast de negócios, apareceria nomes tais quanto. Esse é um embaixador da marca, cujo Sim. custo de captação é um CAC 0. Exatamente. Eu tenho uns clientes muito bons que vieram por indicação. E o melhor de tudo é que depois todo mundo vira amigo. Né? Então, É a comunidade da Tia Zirinha. Sim, então nós temos amigos que foram clientes lá atrás, quando o filho foi à Disney a primeira vez, e hoje eles já são avós, mas se alguém fizer um aniversário, se alguém for comemorar alguma coisa, nós estamos... A gente é convidado. Sabe, vira família, sabe? É muito interessante. Lógico que não todos, mas aqueles que estão mais próximos, né? E aqui falando em longevidade, né? A gente falando do nosso negócio também, que é longevo, a gente tem também uma gama de clientes nessa idade que a gente está falando, né? O mais 50, o mais 60, o mais 70. E isso é importante também para a pessoa entender que não tem limite. Se você tem disposição, se você tem condições, senta, planeja, você pode ir. Hoje em dia, qual o tipo de viagem que o 50 mais faz? Essa daí que eu quero responder. Então, pode responder, porque eu acho que são tantas. Olha, eu tenho um exemplo típico da nossa agência. Eu tinha uma amiga e a mãe dela gostava muito de viajar. Quando a mãe estava com 79 anos, ela foi à agência e ela falou que ela queria passar 3 meses na Europa. Isso tem mais de 20 anos, tá? 79 mas isso tem mais anos. de 20 anos. Há Não mais tinha de essa 20 anos. Ousada, a combinação. palavra é ousadia. Não tinha nem essa de... Tinha e-mail só. Não. Ela foi lá, ela foi para o Canadá com a filha. Que bom.
e voltou para Nova York. A filha voltou para o Brasil. Ela foi para a Europa, ela fez sozinha. O Trem Oriente Expresso. Olha. Eu coloquei ela num roteiro de uma operadora muito boa para ela fazer um período com outras pessoas. Depois ela foi para Paris, ela ficou assim, só em Paris, mais de 15 dias. Que ela falou assim, eu quero viver Paris como um local. Sentar num cafezinho, com 79 anos, sozinha. Uma mulher há 20 anos, aos 79 anos. Exatamente. E depois ela ainda terminou em Maiorca. Caramba. Sozinha. Olha, eu lembro que quando nós fomos entregar o material, a gente entrega o material na capa de voucher, cada detalhe, e um porta-voucher. Nós fizemos vários porta-vouchers de acordo com o período, numerado. Esse aqui já acabou. Isso, exatamente. E foi assim, perfeito. Ainda teve um detalhe que, no meio da viagem, acho que quando ela estava em Veneza, uma outra cliente ligou para a mamãe e falou, olha, a minha filha está estudando, o dinheiro dela acabou, não tem como mandar, e é o fim de semana. Essa passageira que estava lá emprestou dinheiro para a moça, e durante a semana a família mandou o dinheiro. Até isso foi resolvido. Fez uma ponte. Naquele tempo que não tinha WhatsApp, não tinha nada, era só e-mail. Era comunicação bem rudimentar, né? Esse, para mim, é o caso melhor que dessa senhora, com 79 anos, ela é muito conhecida aqui em Então, Vitória. Fábio, respondendo sua pergunta, não tem, assim, um lugar, um padrão. Mas eu acho muito bom, eu oriento muito, quando a pessoa chega e não sabe bem o que quer, faz um cruzeiro. Porque o cruzeiro, ele está direcionado, você sabe o que você vai fazer, o dia que você quiser você vai desembarcar, o dia que você não quiser você fica a bordo, não tem que ficar transitando com mala e você aproveita muito. E a gente hoje toma assim, todos os cuidados, né? Vai viajar, tem mais de 70, gente, toda a companhia aérea te oferece uma cadeira de rodas sem custo nenhum. Então isso já facilita não só o deslocar, porque os aeroportos são gigantes, mas também o desembaraço, passar numa imigração mais rápido, alguém para pegar a mala desse idoso na esteira, porque quem está na cadeira de roda, o auxiliar vai pegar. Então, são detalhes muito pequenos, mas que fazem uma diferença gigantesca na viagem deles. O que o Fábio que está sendo falado aqui, a geração 50 mais, especialmente 60, 70, é uma geração que está aposentada. Sim. Alguns precisam continuar trabalhando, mas outros se equilibraram. Tem mais tempo livre, né? Sim. Exatamente. Não está preso à agenda. Tem um tempo e tem uma coisa muito importante, é que tem a receita, entre aspas, garantida da aposentadoria. Talvez não tanto, mas é aquele valor programado. Sim. Então, esse grupo, que no mundo inteiro vem se estabelecendo com o nome de economia prateada, é muito interessante que, quando eram mais jovens, a viagem, como o Ricardo também mencionou no início, viagem, quando dá, é para jovem. A pessoa mais velha fica em casa, até porque a palavra em português é aposentado, é aquela pessoa que vai para o aposento. No canto da casa, veste o pijama e fica lá esperando. Latim, fazendo palavra cruzada. Não é mais. Não é isso. Então, assim, é uma pessoa que está ativa. Existe uma abordagem nova da vida, que é vá à luta, vá trabalhar, vá viajar, vá praticar esporte. E como o tema aqui é viagem, então vá viajar. Vá fazer inglês, espanhol, aprender a cozinhar. Aprender línguas, sabe que de vez em quando a gente vende pequenos intercâmbios, né, de 30, 60 dias para pessoas de mais de 50, 60 anos, porque essas pessoas que já aposentaram e que têm essa aposentadoria tem tempo, tem saúde e tem dinheiro. A gente não está limitado, não tem agenda que limite. Então, e planejando, você consegue fazer tudo. Eu falo o seguinte, gente, faz um planejamento dessa viagem, né? Já chega sabendo, eu quero viajar daqui a 8 meses, quanto eu posso investir? Isso é importantíssimo para a gente, quando a gente está atendendo um cliente. Quanto que você pode investir? Para a gente também ter um norte, não sair dando um tiro muito alto nem muito baixo. Então, esse planejamento, ele é muito importante. E tem isso, as pessoas estão indo estudar, mesmo com essa idade, sabe? Estão fazendo aquilo que, quando jovem,
não pôde fazer. Talvez paradigma, quis fazer e não teve oportunidade. Casou cedo, Cursos estava no começando exterior. a vida, não eu tinha mesmo recurso. fiz curso de um mês em Miami. Mamãe ficou, tem Com uns IF. 15 anos, 20, eu acho. Não, uns 15, 15 né? anos. Ela ficou um mês lá em Miami estudando. Pegava ônibus escolar, Olha, vida de local. Foi muito bom. É muito diferente, é outra mentalidade. E de novo, temos percebido aí que você, depois que colocou o podcast na mídia social, você não tem mais domínio. Pode alcançar apenas o Espírito Santo, pode alcançar Brasil, mundo. Então, essas atitudes inovadoras, ousadas, vão chegar a muitas pessoas na nossa audiência. Mulheres, homens, aposentados ou em preparação, em transição. Então, o que estamos provocando com vocês é esse despertar, ou despertar ou ratificar, validar. Isso. Não pare, vá à luta, aproveite. Esse momento assim, vá até o fim. Vai, a gente vai. Nós somos vivos. É possível, né? Acho que primeiro é possível. Cuida da saúde e vai viajar. É possível, né? E é viável, né? Sim, porque muitas vezes as pessoas pensam, não, isso não é para mim, né? Não. E a gente volta de qualquer viagem diferente, né? Faz sempre uma diferença na vida da gente. Com certeza. Engrandece, né? Então tem que aproveitar. Amplia a consciência, né? Sim. Isso. Sim. Muito bom. Então, queremos agradecer a Tizirinha e a Juliana por compartilhar aqui conosco esse tempo, compartilhar com a audiência a experiência que tiveram, as histórias, né? Eu gosto muito de escutar as histórias, né? E peço a vocês que curtam, compartilhem, façam comentários, se inscrevam no canal. E a gente vai colocar também no final do vídeo os dados de contato da Tizirinha para vocês poderem programar a sua próxima viagem. Muito obrigada muito pelo obrigado. convite. Muito obrigado, foi um prazer, uma alegria aprender com vocês. Que bom. O prazer foi todo nosso. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, um prazer.